Olá a todos! Quem é que nunca se sentiu um pouco perdido no meio de tanta informação? Hoje vamos olhar para uma ferramenta de IA que promete precisamente pôr alguma ordem nesse caos e transformar tudo em conhecimento realmente útil. Vamos mergulhar no Notebook LM. É uma sensação que, de certeza, toda a gente conhece, não é verdade? Aquela montanha de documentos, de PDFs, notas de reuniões, artigos. E o grande desafio não é só manter tudo organizado, é conseguir extrair dali alguma coisa de útil, alguma conclusão. É de facto uma luta constante. E o que é que acontece quando se tenta pedir ajuda a uma inteligência artificial mais genérica? Muitas vezes o resultado é frustração. Pois, ela não lê os nossos fecheiros, não tem o nosso contexto, e o que é que nos dá em troca? Respostas vagas, que não servem para muito, ou pior, as famosas aluciações. De repente, a IA começa a inventar factos, coisas que não têm base nenhuma na realidade que nos interessa. Bem, é precisamente aqui que o Notebook LM entra e muda um pouco as regras do jogo. A sua abordagem é completamente diferente e a base de tudo é um conceito chamado IA fundamentada. Então, o que é isto da IA fundamentada? A ideia, na verdade, é muito simples. Imaginem um especialista que só lê os livros e os documentos que lhes foram entregues. É só isso. Ele não vai à internet, não vai buscar o seu conhecimento geral. A única fonte da verdade para ele é, e só é, o nosso material. Isto garante duas coisas cruciais. As respostas são super relevantes e, mais importante ainda, são sempre verificáveis. E quando pomos as duas abordagens lado a lado, a diferença é da noite para o dia. Os chatbots normais, pronto, bebem de toda a internet. Já o Notebook LM fica-se pelos ficheiros que lhe demos. E a grande vantagem disto, cada resposta, cada afirmação vem com uma citação. Diz-nos exatamente de que documento e de que página tirou aquela informação. O risco de alucinações, praticamente nulo. Ok, mas para que esta ideia de uma IA fundamentada funcione, especialmente com muitos documentos, é preciso muita potência. E o segredo por trás disto tudo pode ser resumido num número, um número que é verdadeiramente impressionante. 1 milhão. Estamos a falar de 1 milhão de tokens. Pensem nos tokens como se fossem pequenas peças de palavras ou de frases. É a quantidade de informação que a IA consegue ter presente na sua, digamos, memória de trabalho, de uma só vez. E 1 milhão é uma janela de contexto absolutamente gigantesca. Mas, 1 milhão de tokens, o que é que isso quer dizer no mundo real? Bem, para pôr as coisas em perspectiva, é o equivalente a ler 8 romances daqueles de tamanho médio, ou as transcrições de mais de 200 episódios de podcast. A IA consegue processar tudo isto e manter o contexto de tudo na cabeça enquanto responde a uma pergunta. As ligações que consegue fazer entre ideias são simplesmente algo que um cérebro humano teria muita dificuldade em replicar. Ok, a capacidade é enorme, já percebemos, mas a grande questão é: e então, como é que isto se transforma em algo útil, em algo prático para o dia a dia? Como é que se passa dos dados à ação? Bem, o primeiro ponto é a versatilidade. Pode-se carregar quase tudo. PDFs, claro, Google Docs, sites, até vídeos do YouTube. Mas não só. Ficheiros de áudio, transcrições e esta é ótima. Até fotografias de notas escritas à mão. Imaginem, tirar uma foto ao caderno no fim de uma reunião e meter logo aquilo no sistema para análise. É muito poderoso. E o processo em si é super simples e direto. Primeiro passo, carregar a coleção de materiais. Segundo passo, e é aqui que a magia acontece, é começar a fazer perguntas. E não são perguntas a um documento de cada vez. São perguntas a todos os documentos ao mesmo tempo. E a partir daí, é obter resumos, encontrar aquelas ligações que não se viam à primeira e, no fim, pegar em todo esse conhecimento e transformá-lo em algo completamente novo. E quando se fala em algo novo, os formatos são mesmo práticos. A ferramenta pode gerar, por exemplo, um guia de estudo a partir dos documentos, um quiz com perguntas e respostas para testar conhecimentos, ou até mesmo um documento de briefing para uma reunião, ou um mapa mental para quem gosta de ver as coisas de forma mais visual. Tudo isto de forma quase instantânea. Mas há uma funcionalidade que é particularmente interessante: a visão geral em áudio. Isto é fascinante. Basicamente, transforma os nossos documentos numa espécie de podcast personalizado. Dá para pedir uma análise a fundo, um resumo breve, ou, e esta é a minha favorita, até um debate. A IA simula duas vozes a debaterem os prós e os contras de um tema, com base, claro, apenas no material que fornecemos. Muito bem, mas e se a resposta que procuramos não estiver nos fecheiros que carregamos? Fica tudo por aqui? Não. É aqui que o Notebook LM mostra que consegue ir para além do nosso caderno de notas. Chama-se investigação profunda. E o que faz é precisamente isso. Liga o nosso conhecimento pessoal, aquilo que está nos nossos fecheiros, com o mundo lá fora, com a web. Quando se faz uma pergunta nova,
A IA vai pesquisar na internet, mas, e este é o ponto-chave, falo de uma forma muito estruturada. Traz a informação, sim, mas traz também as fontes. Tudo direitinho. O processo é mesmo eficaz. Lança-se uma pergunta sobre um tópico novo, a IA vai, sozinha, analisar centenas de fontes na web. E o que é que nos entrega? Não é uma lista de links do Google, é um relatório já estruturado, com citações, e depois, se uma fonte nos parecer particularmente boa, com um simples clique, podemos adicioná-la permanentemente ao nosso caderno. Agora, é importante ter os pés bem assentes na terra. O Notebook LM é fantástico para resumir, tomar notas, encontrar ligações, é um verdadeiro canivete suíço. Mas, se o objetivo for, por exemplo, escrever uma tese académica, ferramentas mais especializadas ainda têm a sua vantagem. Falta coisas como exportar citações em formatos específicos, como o BibTeX, ou fazer revisões de literatura muito estruturadas. É uma questão de usar a ferramenta certa para o trabalho certo. Então, resumindo isto tudo, no final do dia, qual é a grande ideia? O que é que isto nos dá? Acho que esta frase resume tudo na perfeição. É como ter um assistente de investigação que leu, e a palavra-chave aqui é apenas os nossos materiais específicos. Ele não é um sabe-tudo, ele torna-se um especialista, mas um especialista no nosso universo de informação. E claro, para tirar o máximo partido disto, há alguns truques. Primeiro, verificar sempre as fontes que a IA nos dá. É fundamental. Segundo, fazer perguntas o mais específicas possível. Respostas melhores vêm de perguntas melhores. E uma dica de bastidores: organizar os cadernos por tema e tentar não passar muito de uns 10 documentos por caderno. Parece ser o ponto ideal para o desempenho. E a personalização não fica por aqui. Podemos ir mais longe e dizer à IA como ela se deve comportar. É possível dar-lhe uma instrução do tipo: trata-me como se eu fosse um candidato a doutoramento, desafia todas as minhas ideias. Ou, pelo contrário, ser pragmático e focado em soluções. Ou seja, dá para moldar a personalidade do nosso assistente. No fundo, o que ferramentas como o Notebook LM estão a fazer é mudar radicalmente a forma como interagimos com a nossa própria informação. Deixamos de ser apenas consumidores passivos e passamos a ter um especialista à medida, treinado por nós. E isto, claro, levanta uma pergunta interessante. Se fosse possível construir um especialista pessoal sobre qualquer coisa, um assistente de IA, qual seria a primeira coisa que lhe ensinavam? Fica à reflexão porque as possibilidades são realmente fascinantes.